Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um áudio aqui, né? Que é mais uma dica, né? Ele vai servir também como um pronto-socorro, assim, bem rápido para você se ligar, porque a vida é um eterno movimento, né? E a gente não pode ficar parado nas nossas percepções. Obviamente que todo o meu trabalho, ele é de intuito ativar, né? A nossa memória, vamos dizer assim, adormecida, no que se refere às percepções extrasensoriais, né? Onde a gente pode deixar passar alguma coisa, um detalhe que pode fazer toda a diferença. Sinais, por exemplo, né? Muitos sinais, gente, nos acompanham diariamente, mas a gente nem sempre tem a mente treinada para perceber, né? Que aquilo é um sinal de um futuro que às vezes pode ser um futuro bacana pra gente e às vezes não. Então, obviamente, que todo sinal que a gente percebe que vai dar certo alguma coisa pra gente, opa, legal, a gente acolhe em segredo e fica torcendo para que tudo ocorra. E, obviamente, eu sempre aconselho a evitar o comentário com outras pessoas, né? Eu percebi e tal. Não, tá? Porque a gente não sabe com quem a gente tá falando. Nunca a gente sabe, tá? As pessoas são mutáveis, né? As pessoas, às vezes, estão com uma energia, outras vezes estão com outra energia. Às vezes a pessoa tá meio que frustrada ali. A pessoa é legal com você, você é amiga da pessoa há anos. Mas aí, de repente, naquele momento, não é um bom momento pra ouvir coisas boas de outras pessoas. E aí, daí, naquele momento, ela pode meio que, como diz o português claro, zicar a sua vida naquele momento, romper com aquela energia produtiva. Tudo é energia, gente. Não adianta a gente achar que tudo depende da gente e que, num certo sentido, sim, obviamente, mas a gente tem que usar a inteligência, né? Então, tudo depende da gente e que, né, tudo é a gente que faz e tal. Não, a gente tem que saber deslizar dentre as pedras. E uma das sabedorias é essa, identificar e nem sempre falar. Essa é a regra, tá? O que acontece? Tem coisas que a gente percebe que não tá legal e que vai dar ruim, né? Como dizem também. Então é hora de trabalhar, né? O destino a nosso favor. Desfazer aquela coisa toda. Num desses sinais, os mais notáveis também, né? São os sinais de relacionamento, né? Notados nos relacionamentos ou familiares, ou de negócios, trabalho, profissão, enfim. Então existem coisas, gente, porque é o que eu sempre falo, sabe? Nós videntes não somos, vamos dizer assim, não fomos despertados, né, no nosso dom para que a gente possa determinar o destino de alguém ou falar o futuro e com o intuito de, não dá pra mudar. Não, tudo dá pra mudar, tá? Tudo dá pra mudar, tudo dá pra deixar, vamos dizer assim, não digo a nosso contento, tá? Mas deixar que, tipo assim, por exemplo, tem uma doença que, fulano tem uma doença que, nossa, eu senti que fulano tem uma doença que não dá ainda, não tem cura ainda, né? Não tem cura ainda. Então, o que a gente pode fazer? Tentar trabalhar a vida daquela pessoa, tentar trabalhar, vamos dizer assim, a vida, né? A vida, não tem outra palavra para usar, para que ela seja a melhor possível até o dia que ela partir. Tudo bem, né? Por quê? Porque ela pode ir com assuntos inacabados também, como dizem. Ela pode ir com mágoa, né? Ela pode ir tanto com sentimentos negativos que ela pode levar, mas por que não ela levar coisas produtivas, tá? Eu tô dando um mero exemplo, tá, gente? Uma coisa muito pequena, tá? Só para dizer que só para depois não falarem, não, mas tem destinos que são imutáveis, não dá para mudar.
né? Tudo bem que tem coisas que realmente não dá pra mudar, mas tem coisas que, gente, é nítido, sabe, não mudar. É nítido a gente não trabalhar pra não mudar. A gente tem que trabalhar pra mudar, e eles são mutáveis. Por quê? Porque ainda estão em movimento. Todo futuro que ainda está caminhando, que ainda está sendo trabalhado para acontecer, que são as probabilidades, devem ser modificados. É para isso que nós existimos, nós videntes existimos. Só que você não precisa despertar a sua clarividência tão rapidamente, a tua paranormalidade, né? O teu dom tão rapidamente. Tem coisas que não precisa ser evidente para poder perceber. E eu vou ensinar agora uma coisinha assim para vocês. Eu vou dar uma dica assim bem rápida para que vocês possam utilizar isso no dia a dia de vocês. É uma coisa que nem sempre a pessoa tem aquela motivação, nem sempre ela puxa assim de volta a situação para poder parar para perguntar, para poder chegar na pessoa e falar, olha, será que você me entendeu mesmo dessa forma, tal, tá? Né, das percepções, uma das coisas que acontece, gente, e que se não for trabalhado naquele momento, pode gerar um conflito, pode gerar uma fofoca que vai destruir com muita coisa, ou com reputação, ou com um trabalho, né? Às vezes você tá fechando um trabalho e de repente, por conta de um mal entendido, né? Devido a uma má percepção da outra pessoa, você não fechou aquele negócio, você não tá sendo feliz no seu casamento, você não tá sendo feliz com a sua família, a tua imagem não tá legal, né? Isso tá fazendo você fechar portas e tudo mais. Obviamente que eu tô falando dos ruídos, né? Enfim, que ruídos são esses? Quando você fala na tua linguagem, né, usando a tua própria forma de falar e tal, e aquela pessoa, ela entendeu errado. Você falou A, ela entendeu Z. E ela não levou numa boa. Tem pessoas que chegam pra você, vem cá, você falou isso? Ai, é uma bênção. Essas você guarde pra você na sua vida, continue trazendo ela na sua vida, porque essas são as melhores. Tipo, opa, não entendeu alguma coisa? Fala, vem cá, você falou isso mesmo? Ah, essas são ótimas. Porque elas te dão a oportunidade de você já trabalhar aquele mal entendido naquele momento. Isso é uma bênção, gente. Segurem essas pessoas nas vossas vidas, porque essas são as que, sabe, são o must. Mas tem aquelas que ficam no rancor, que ficam depois fazendo cara feia, que ficam fazendo intriga depois com você para outras pessoas, de você para outras pessoas. É muito ruim. Tá, Rosita, mas e se a gente não conseguir, né? E como é que a gente trabalha, né? Como que a gente identifica? Pelo comportamento, pelo tom de voz. Sabe quando você... Ai, Rosita, mas eu não tô diante da pessoa. Hoje em dia, ainda mais depois da pandemia, a gente tá tendo que trabalhar por telefone, né? Ou por vídeo e tal. Então, se você não tá em vídeo, né? E se você tá só ouvindo a pessoa, dá pra você sentir, principalmente quem tá comigo até então, né? Principalmente quem já conhece meus materiais, quem já é assíduo, quem já deu uma despertada aí, né, nos seus dons um pouquinho, tá? Vai sentir no tom de voz que a pessoa meio que torceu a cara, saca? Sabe quando a pessoa meio que torce assim, ou pra direita ou pra esquerda, assim, fez, né? Fez beicinho, torceu o nariz? Tipo, ela não gostou daquilo que você falou? Então aí você se explica, você repete, você usa outra palavra, para você ter certeza de que aquela pessoa realmente entendeu corretamente o que você quis dizer. Eu vou dar até um exemplo. Recente, eu tava falando com uma pessoa bem distante, e que eu não tenho o costume de falar com ela. E eu tenho o hábito, às vezes, de falar, oi, Mori, tudo bem? Né? Mas eu falando, oi, Mori, tudo bem? Né? Você sabe que é
abreviação de amore, né? Do francês, né? Amor, em francês, não é isso? Oi, more, né? More, não é morre, é diferente. Só que a pessoa, ela viu, vem cá, você falou pra mim morrer, você falou boa noite, morre? Sério mesmo? Eu, gente, se eu não tivesse visto naquele momento, tipo, ela falou em áudio, minha sorte foi que ela falou em áudio, porque vocês reparam, gente, é complicadíssimo esse negócio de comunicação. O receio de ser mal interpretado é muito grande. Então, quanto mais assertivo você for nas palavras, melhor. Então, o que acontece? Daí, ela falou. Quando ela falou morre, eu gelei. Eu falei, não, pelo amor de Deus, imagina, que horror. Ainda brinquei, ai, fulana, né? Só você mesmo pra entender uma coisa dessa. Eu falei, aí eu expliquei. Escrevi e falei. É more, né? Da próxima vez que eu escrever isso, gente, eu vou colocar um acento de circunflexo com o chapéuzinho, né? Eu vou colocar o bendito do chapéuzinho. Vai ficar esdrúxulo, vai ficar ridículo, vai sair do francês, mas só pro brasileiro poder entender o que eu tô querendo dizer e não entender, né? O contrário, porque pelo amor de... Gente, olha, você vê que coisa? E se é Claro que eu jamais faria isso com uma cliente, imagina. Mas se você tá... Porque eu já tenho meu hábito de explicar muito bem explicado, né? Esmiuçar o que eu tô falando. Então eu falo 1, 2, 3 vezes a mesma coisa, que é pra pessoa poder... De formas diferentes, que é pra pessoa poder ver... Opa, não tem como a pessoa não entender e não interpretar da forma correta. É uma garantia que eu tenho, pra mim. E é uma garantia, de certo modo, que eu dou também pro meu cliente, óbvio. Mas você já pensou, você tá vendendo alguma coisa, a pessoa não tá acostumada com você, e você tem seu jeito, e você fala, oi, more, tudo bem? Só que você falando, a pessoa vai entender que é more de amor. Mas você escrevendo é outra coisa completamente diferente, e a pessoa te interpretar errado, e aí? E você não tem uma intimidade, ou você não tem tipo assim, a pessoa não tem uma liberdade suficiente pra poder ir, vem cá, você falou isso mesmo? E aí, a pessoa cai fora e acabou-se. Entende? Então, em outras palavras, tomem cuidado com a forma de abordar alguém. Tomem cuidado com o que vocês forem falar de início. E se resguardem, tipo assim, olha, o que você não entender, qualquer palavra que eu for usar, por favor, pode parar, pode me interromper e pergunta, tá? E explica, seja franco, não, porque às vezes eu posso usar uma palavra que você pode interpretar de uma outra forma, entender errado. Então a comunicação, pode fazer o discurso, minha gente, pode fazer o discurso antes de conversar com alguém. Porque isso vai evitar males, vai evitar um futuro negativo, vai evitar um monte de coisa que de uma coisinha pequenininha, nossa senhora, pode afundar uma pessoa. Tá? Então, essa agora tá sendo uma maneira de eu transmitir um alerta, sabe? Opa, prestem atenção nos sinais. Tá? Presta atenção... se a pessoa vai diminuir o interesse, opa, por que ela tá diminuindo o interesse no que eu tô falando? Ou por que ela meio que parou de falar, né, comigo? O que aconteceu, né? Então, obviamente, que isso acontece muito em família, por N motivos. Às vezes porque a pessoa não quer entender mesmo, porque ela quer arrumar um pretexto para poder te ferrar. Às vezes porque a pessoa realmente não entendeu e ficou quieta, mas ela é uma pessoa de boa, então ela fica numa boa. Ela é uma pessoa de boa, então ela vai ficar numa boa, ela não vai ficar levando e trazendo o que aconteceu. Mas outras pessoas já vão declarar a sua mágoa, já vão declarar a mágoa por você, aos 4 ventos. E nem sempre existe um bom intercedor, né? Obviamente, nem sempre vai vir um bom samaritano, vai chegar, oi, né, olha, eu acho que você falou uma coisa pra outra pessoa que ela entendeu errado. Então, você falou isso pra pessoa, ela tá muito chateada com você. Ou seja, nem sempre você vai ter uma chance de recuperar aquela conversa, de recuperar aquela situação, aquela energia. Tá?
E toda energia, gente, é fruto, às vezes, de investimento, tá? Então aprendam a não só agir, a não só falar, mas invistam. Saiba que cada palavra sua é um investimento que você está fazendo na sua própria vida. E também, às vezes, por vezes, na vida do outro. Às vezes você quer interceder por alguém ou por um familiar e você é mal interpretado, sabe? Existe um mal entendido. Conhecer o outro é fundamental, sabe? Conhecer um familiar, por exemplo, antes de conversar com ele, a cultura dele, as palavras que eles costumam usar, né? A linguagem que ele adotou para ele ou para ela. É muito importante quando você vai falar com alguém, tá? Obviamente que nem sempre você tem essa oportunidade. Normalmente a gente trata, principalmente de cunho profissional, a nível, né, profissional, você nem sempre está conhecendo aquela pessoa, nem sempre você conheceu. Na maioria das vezes aquela pessoa é um total desconhecido, não é isso? Então, como saber? Dessa forma que eu falei. Se tá ouvindo... Opa, ela vai diminuir o interesse. Dá pra sentir, gente. Hoje em dia, dá pra sentir. Não precisa ser paranormal pra sentir o outro, não. Pra sentir o que o outro tá sentindo. Se a pessoa tá interessada ou não. Dá pra sentir. Dá pra sentir a pessoa sorrindo do outro lado. Dá pra sentir a pessoa torcendo o rosto do outro lado. Dá pra sentir tudo. Dá pra sentir, eu acho que não precisa ser sensitivo, pelo amor de Deus. Isso é algo nítido que é só você parar pra perceber. Porque normalmente as pessoas sentem, mas elas não percebem. Elas não foram acostumadas a perceber, a prestar atenção. Então comecem a prestar atenção. É o ato de vigiar, né? Sabe? Tipo, é um feedback constante que você faz com você mesmo. É o self-coaching. Tá? Por isso eu coloquei lá em cima, self-coaching. Rosita, iniciação para autocura, self-coaching. É o coach que você vai fazer para você mesmo. Claro que tem a ver com life coach, né, gente? Óbvio, que é uma categoria da metodologia coaching. Tá certo? Bom, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês por enquanto. São pequenas dicas que fazem toda a diferença. Como é um vídeo curtinho, eu tenho certeza que você vai poder ouvir rapidamente e já sair de casa. Tipo, opa, eu tenho 15 minutos só pra chegar e eu vou ficar ouvindo a Rosita enquanto eu vou fazendo. Opa, já aprendi, já sei, já vou me ligar, nada é à toa, eu não tô ouvindo à toa. Opa, e vou sair, continuar com o meu trabalho, continuar com a minha vida. Tá bom, minha gente? Um abraço a todos vocês. E se você já tem ciência de como funciona o nosso trabalho, tem interesse em fazer um life coach, tem interesse a se melhorar, porque não adianta você fazer um coach de carreira, um coach profissional, se você não fizer o life coach primeiro, minha gente. Não adianta. Porque se você tiver alguma pendência, você vai se derrubar, você vai perder tempo. Então, primeiro, ter noção de quem é você, como é que você funciona, o que você tem de bom, que você tem que manter, o que você tem de ruim, que você tem que, eliminar. A maneira de eliminar faz toda a diferença, porque às vezes aquilo ali é uma rolha para não desembocar coisas piores, então tem que ter muito conhecimento para trabalhar isso, tá certo? Então é isso que eu ofereço, não só conhecimento, mas oportunidade de você transcender na sua vida. E levar isso, obviamente, para as outras, né? Quem tem essa crença sabe, tá? Por falar em crença, trabalhar crença, gente, é fundamental. Fazer com que você possa perceber, vamos dizer assim, né? E identificar tudo que você faz que está desalinho, o que você não consegue deixar de fazer. O que você precisa fazer, porque não se trata só de motivação, se trata de conseguir fazer alguma coisa. Obviamente que se eu identificar que você está precisando de um profissional de outra área, como psicólogo, como psiquiatra, eu vou intuir você. Porque muitas pessoas às vezes procuram, né, um cartomante, um vidente, um coaching, na esperança de conseguir fazer alguma coisa, e se esse coaching não tiver especializado no reconhecimento, tá? Para que aquela pessoa possa avançar depois que fizer um tratamento, ou com psicólogo, ou com psiquiatra. Primeiro, ela não consegue te ajudar. O coaching não consegue, o vidente não consegue. Tá? Vai ser palavras ao vento, vamos dizer assim.
Tá certo? Então eu vou deixar vocês todos com um fortíssimo abraço. E antes disso, 13, para quem tá fora, né? Mais 55, que é Brasil. DDD é 13 991 14 3608. Tudo bem? Um abraço a todos vocês. Fiquem ligados na luz e até mais tarde. Ou até o seu Life Coach.